A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos pediu ao governo federal medidas emergenciais que possam, então, minimizar os efeitos ocasionados pela alta no custo de produção da suinocultura e pelos baixos valores pagos aos produtores. E sobre esse assunto eu converso agora com o Yuri Pinheiro Machado, que é consultor de mercado da ABCS. Olá, muito boa tarde para você, Yuri. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo no AgroTarde. Agora, Yuri, quais são os pedidos de apoio dos criadores, de suínos ao MAPA? Bom, na verdade, nós já temos, o setor de suinocultura já está passando por uma crise muito séria desde o ano passado. Ela se agravou no final do ano, início desse ano agora, em função da questão de alto custo e de baixo preço pago pelo suíno, né? Então, o produtor está amargando prejuízos muito altos, muito severos, e as solicitações foram no sentido de rolagem de dívidas, no sentido de abertura de novas linhas de crédito, especialmente o custeio de retenção de matrizes, também a manutenção da isenção de PIS/COFINS sobre o milho importado, tudo visando que, pelo menos nesse primeiro semestre, que é um semestre que a gente está vendo muito desafiador em função da quebra de safra no Sul, em que o milho ainda ficará num patamar de preço muito elevado, o produtor consiga fôlego até chegar no segundo semestre, que a gente espera que seja um pouco melhor, pelo menos na questão de custos, se o clima contribuir. E esse fôlego pode acabar, não é mesmo, Yuri? Porque a gente está vendo tanta coisa acontecendo aí no cenário da suinocultura, como você falou aí, os custos de produção só subindo, não é mesmo? Infelizmente, o setor já vinha acumulando dívidas de crises anteriores, né? Nós tivemos um período de recuperação aí no início da pandemia, no ano de 2020, que era uma recuperação de períodos anteriores, né? Mas 2021 realmente foi bastante complicado, né? Recorde de custo, não só em função do milho, mas em função do farelo de soja, outros custos relacionados à energia, mão de obra, combustíveis, tudo isso aí também contribuiu para piorar a situação, né? E a suinocultura ela teve um crescimento de produção nos últimos anos, até para poder atender às demandas do mercado, não só interno, mas externo, e agora coincidiu com uma crise econômica, né, que fez com que o mercado doméstico esfriasse a demanda, né? E a gente tivesse essa situação aí que a gente está, infelizmente, passando assim, uma situação, em algumas regiões, bastante complicada mesmo, bastante preocupante, né, no sentido até de falência dos negócios de alguns suinocultores. Porque vocês têm contato em relação a esses produtores que já estão passando por esses problemas e que, como você falou aí, pode até fechar negócios? Infelizmente, a suinocultura que mais sofre é a suinocultura independente, né? Aquela que não é integrada a uma grande agroindústria, que normalmente as agroindústrias acessam o mercado de exportação, elas agregam valor ao seu produto, então elas conseguem suportar um pouco melhor essas crises, né? E o produtor independente, que representa em torno de 30% da produção nacional e é um dos principais fornecedores do mercado doméstico in natura, né? Isso é importante a gente destacar, e aquelas pequenas indústrias, pequenas integrações, né, médias indústrias também, que passam uma maior dificuldade nesse momento, né? Diante desse cenário todo que você está relatando e trazendo aqui para a gente, você acredita que isso pode complicar ainda mais depois do segundo semestre para a suinocultura? Bom, a gente acredita que o maior desafio é justamente o primeiro semestre em função dessa questão da frustração da primeira safra, né? Tudo indica que a segunda safra, que é onde vem o maior percentual de milho, né, de colheita de milho, em função do plantio ter ocorrido da primeira safra dentro de um período ideal, a gente tem o plantio agora da segunda safra na janela ideal, especialmente no Centro-Oeste e Paraná, que são os estados que mais contribuem na segunda safra, né, praticamente toda ela concentrada nessa região. A gente espera que ela seja uma boa safra em termos de volumes e que possa reduzir o preço desse grão, né, do milho, né? Mas isso só vai acontecer em meados do ano, quando for colhida essa segunda safra. Então,
A gente precisa agora resolver o curto, médio prazo, que é justamente o primeiro semestre. Esse aí realmente nós não temos aí uma perspectiva, pelo menos em termos de custo, né, de recuperação tão rápida. E Yuri, como o MAPA recebeu então a pauta de vocês e a associação teve alguma sinalização? Bom, a receptividade da ministra foi muito boa, da ministra e da sua equipe, né, envolvendo vários setores do Ministério da Agricultura, né. Ela compreendeu muito bem a situação do setor, né, e ficou, obviamente, de dar os encaminhamentos internos, né, porque isso, obviamente, não depende somente do Ministério da Agricultura, né, envolve outros ministérios, outros setores do governo, né, para que a gente consiga que essas medidas sejam colocadas em prática, né? Mas a gente saiu dessa audiência com uma boa impressão, né? Com um certo otimismo de que a gente vai ter algumas dessas medidas aí implantadas, se não em parte ou totalmente, nos próximos dias, nas próximas semanas. E a gente tem como saber, então, uma média do custo total de produção por quilo do suíno vivo hoje, ô Yuri? Bom, o custo ele é muito variável conforme a região, né, conforme o tamanho da produção, conforme até mesmo a eficiência de cada produtor. Mas a gente estima hoje que o custo de produção ele esteja acima de R$ 7,00 o quilo vivo, né? Isso na maioria das regiões. E só para a gente ter uma base, né, de como o produtor está tendo prejuízo, hoje nós temos praças aí que estão operando com menos de R$ 5,00 o quilo vivo do suíno vendido. Então nós estamos falando em prejuízo por quilo vendido de mais de R$ 2,00, né? Um animal de 100 quilos que você estaria vendendo hoje estaria dando prejuízo de mais de R$ 200. Mas nós temos aí relatos, né, de situações até mais graves em termos de números, né, em termos de prejuízos. Isso afeta esse valor do preço do quilo do animal vivo, afeta diretamente esse produtor que você falou aí pra gente que pode ser prejudicado e até, então, lá na frente pode até quebrar, não é mesmo, Yuri? Você imagina que nós já vínhamos de uma situação de dificuldade, né? Os produtores, a maioria deles com estoques baixos de insumos, e aí ele tem que comprar o principal insumo, que é o milho, hoje em alguns lugares, em algumas praças, a R$ 100,00 a saca, né? Então, praticamente ele está jogando dinheiro numa atividade que nesse momento está dando prejuízo, né? Então, e que tem um custo extremamente elevado relacionado aos insumos, especialmente o milho e o farelo de soja, né? É importante a gente lembrar que 80% do custo de produção da suinocultura está relacionado à alimentação dos animais. Então, realmente é uma situação bastante preocupante. Daí a necessidade de o setor, né, ter fôlego para passar por esse início de ano, aí, o primeiro semestre, né, até que a gente chegue na segunda safra de milho. E aí no segundo semestre também se espera um reaquecimento da demanda, né, pela carne suína e, consequentemente, pelo menos o setor não operar no vermelho como está operando agora. E você acredita que por conta desse aumento do custo de produção, lá na cadeia final, que é o consumidor chegando nas gôndolas do supermercado, esse valor ele pode chegar até lá? Infelizmente, a gente não consegue passar esse custo de produção para o valor do nosso produto, né? Porque são as leis de mercado, né? Como nós temos uma oferta maior de carne agora, de carne suína, houve uma queda do preço. Então, para o consumidor, a carne suína também está barata, né? Então, o produtor está ganhando menos, o consumidor tá com um produto bem mais barato, e só que o suinocultor está operando no vermelho em função justamente disso. Ele não consegue passar para diante esse custo de produção em função da oferta elevada de carne suína. As perspectivas de novos destinos, então, para embarques da carne suína para este ano? Bom, desde o ano passado, né, a gente tem uma dependência muito grande da China em relação à exportação, né? Nós fechamos o ano passado aí, a China ainda
representando mais de 50% das nossos embarques, né? Mas nós já tivemos no ano passado também o crescimento de outros países. É o caso de Filipinas, é o caso de Singapura, Chile, Argentina, foram alguns dos mercados aí que cresceram bastante no ano passado e que devem continuar comprando bastante esse ano. Um outro mercado que a gente tem muita expectativa é o mercado da Rússia, que reabriu cotas para o Brasil esse ano, né, uma cota de 100 mil toneladas para o primeiro semestre com tarifa zero, e é uma expectativa que a gente tem de poder acessar esse mercado. Nós já temos alguns dados de exportação de janeiro de 2022, dos primeiros 15 dias aí do mês, que demonstram um embarque maior do que o mesmo período do ano passado. Então, a gente acredita que a exportação ela deve continuar em bom ritmo, até com um volume um pouco maior do que no ano passado, dizendo que dá para concluir que o nosso problema não é a exportação. A exportação pode até nos ajudar um pouco em determinados momentos, né? O nosso grande problema hoje é mercado doméstico, que representa 80% da destinação da nossa produção. Tá certo, então, em relação à exportação nesse mês de janeiro, alta aí em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, voltando um pouco ao mercado asiático, a China, ela voltando com esse plantel dela em relação aos suínos, pode diminuir essa demanda da nossa proteína? A China, ela, desde que ela teve aquele problema peste suína africana em 2018, né, em agosto de 2018, oficialmente em agosto de 2018, ela começou a aumentar a sua compra, né? Ela não era um grande importador, passou a ser o maior importador de carne suína do mundo, né? Ano passado ela importou praticamente 5 milhões de toneladas, né? Mais do que a própria produção do Brasil, se a gente for comparar, né, em números. E a gente espera que esse ano ela ainda continue comprando bastante carne suína, tá? Embora os preços estejam bem mais baixos, né? Ela não controlou a peste suína africana ainda, ela tem avanços e recuos nesse controle e na própria produção, né? Mas a gente entende que no primeiro trimestre ainda ela deve pegar menos do que nos anos anteriores, no ano passado especificamente, mas que já a partir de abril, maio, ela deve retomar volumes bastante significativos também do Brasil, né? Então, a gente entende que a China vai ser ainda, durante esse ano, o principal importador da nossa carne e no geral, né, no global, o Brasil continuará com um crescimento, embora menor do que no ano passado, nos embarques de carne suína para todos os destinos. Tá certo, que melhora então o nosso mercado interno, não é mesmo? Muito obrigada, Yuri Pinheiro Machado, consultor de mercado da ABCS. Obrigada pela sua participação e pelas informações aqui para a gente. Tenha uma excelente tarde de trabalho, viu, Yuri? Obrigado, Simone. Obrigado a todos. Bom final de semana.